Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de Física 3. Essa é a nossa primeira aula referente à unidade 1, os tópicos que a gente vai trabalhar são carga elétrica, processo de eletrização, conservação da carga elétrica, condutores isolantes e, por fim, a lei de Coulomb. Então a gente vai começar com a essência, né, da eletrostática, que sem as cargas elétricas a gente não teria como fazer nada do que a gente vai apresentar aqui agora. Então as cargas elétricas, todo átomo, toda molécula é composto de elementos. Que elementos são esses? São os elétrons, os prótons e os nêutrons. Aqui uma representação de um átomo qualquer em equilíbrio. Como é que é essa estrutura? Como é essa estrutura? Em volta dele, chamamos de eletrosfera, ou seja, os elétrons ficam em volta do átomo. Em volta do quê? Lá no centro dele, a gente tem o que chamamos de núcleo do átomo. Nesse núcleo estão concentrados os prótons e os nêutrons. Importante nessa representação, um átomo em equilíbrio, ele apresenta o mesmo número de elétrons com o mesmo número de prótons, ou seja, a quantidade de cargas elétricas de elétrons e de prótons é a mesma, com essa representação. Para a gente entender os conceitos básicos que a gente precisa para chegar lá na lei de Coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, é o princípio de Dufay. O princípio de Dufay diz o quê? É o princípio de interação entre as cargas elétricas. Como é que é essa interação? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É o princípio de atração e repulsão. O que a gente carrega desse slide aqui? Que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, ou seja, duas cargas positivas, quando colocadas próximas umas às outras, vão se repelir, assim como se forem colocadas duas negativas, ou seja, cargas de mesmo sinal, se repelem, e cargas de sinais contrários se atraem. Pode ser positiva e negativa, negativa e positiva. O importante é que sejam de sinais contrários. Um breve exemplo, um átomo de níquel possui 28 prótons no núcleo e 28 elétrons na eletrosfera, em volta dele. Qual a carga elétrica desse átomo? Justifique. A carga elétrica de um corpo é a diferença entre prótons e elétrons. Então, se eu tenho a mesma quantidade de prótons, 28, e a mesma quantidade de elétrons, a carga elétrica resultante para essa situação aqui, o níquel, é nula. Nessa situação. Qual a carga elétrica? Nula. Justifique porque eles apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. Importante ressaltar que prótons, carga elétrica positiva, elétrons, carga elétrica negativa, vamos falar mais, em breve. Quantização da carga elétrica. Vejam só, o que é quantizar? Quantizar é medir, é dizer qual o valor, quanto de carga nós temos. Vejam só, a carga elétrica, ela como um todo, ela aparece para a gente como múltiplo de um único valor. Esse valor, necessariamente, precisa ser um número inteiro. Não tem como eu ter 2,8 elétron ou próton. Sempre vai ser um número inteiro. A carga elétrica elementar, a carga elétrica de um elétron ou de um próton, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vejam só, carga do elétron. O elétron, por si, tem carga negativa, então é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o próton tem carga positiva, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vejam só, essas duas considerações. Tenho um átomo neutro. Dois átomos neutros, dois elementos neutros. Se, por algum processo de eletrização, que a gente vai ver posteriormente, um passa elétrons para o outro, então esse aqui, o da direita, passou elétrons para o da esquerda. Então, o da esquerda vai ter o quê? Vai ter mais elétrons do que prótons, então ele vai adquirir carga elétrica negativa. E o que estava neutro e perdeu elétrons passando para o outro,
naturalmente ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então ele vai ter uma carga elétrica de natureza positiva. É o que a gente está dizendo aqui. Então, lembrem-se disso. O que perde elétrons, o que se transfere de um corpo para o outro são só os elétrons. Os prótons ficam presos lá no núcleo. O que perde elétrons ficam com carga positiva. E o que recebe elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons, ele vai ficar com carga elétrica negativa. Ok? Então, como que é essa quantização, esse perde e ganha de elétrons? A quantização da carga é a diferença entre prótons e elétrons. Então, se eu tenho 10 prótons num elemento e 15 elétrons, então 15 menos 10, eu tenho um excesso de 5 elétrons. Então, a carga vai ser negativa. E de quanto? A quantização da carga é essa daqui, ó. Q de carga é mais ou menos N que multiplica o E. Vejam só, o sinal de positivo e negativo indica para a gente o quê? Indica que, se for positivo, eu tenho falta de elétrons, ou seja, eu tenho mais prótons. Então, se eu tenho mais prótons, a minha carga resultante final é positiva. Para ser negativo aqui, eu tenho um excesso de elétrons. Então, eu tenho mais carga elétrica negativa, então a minha carga final é negativa. Um jeito simples de analisar isso daqui. As duas palavras que eu falei, excesso e falta. Quando eu falar excesso de elétrons, o enunciado do exercício, do problema disser excesso de elétrons, quer dizer que eu tenho mais elétrons, então minha carga final é negativa. Eu faço a conta normal da quantidade desse excesso vezes a carga elementar e coloco o sinal de negativo no final. Se for falta de elétrons, vejam só que eu falo sempre excesso e falta de elétrons, porque o que muda de um corpo para o outro são os elétrons, o que trafega de um para o outro. Se for excesso, então essa quantidade em excesso, negativo. Se for falta, essa quantidade em déficit ou falta, vai dar para a gente uma carga final negativa. Então vocês façam a conta. O N vai ser a quantidade em excesso, ou falta, ou déficit. E o E é a carga de um único elétronzinho, ou próton, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse é o valor já arredondado. O valor mais preciso é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Outra coisa. A carga elétrica, vejam só, a carga de um elétron é vezes 10 elevado a menos 19. Então é muito comum a gente utilizar os submúltiplos de potência de 10 na hora de expressar um valor de carga. Os mais comuns e mais utilizados são o mili, que é o mzinho, que vale 10 a menos 3. Então, uma carga de 5 milicoulombs. 5 vezes 10 a menos 3 coulombs. O micro, que é esse Uzinho aqui, vale 10 a menos 6. O nano vale 10 a menos 9. E o pico, 10 elevado a menos 12. Que é o Pzinho, o nano é o Nzinho, o micro é o Uzinho e o mili é o M minúsculo. Então, cada um representa um determinado valor. 8 picocoulombs. Isso quer dizer quanto de carga? O pico. 10 a menos 12, 8 vezes 10 a menos 12 coulombs de carga. Muitas vezes vocês vão se deparar com essa representação nos problemas e exercícios. Um exemplo rápido aqui. 3 corpos A, B e C foram encontrados as seguintes cargas. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, 5,4 vezes 10 elevado a menos 19 e 1,6 vezes 10 elevado a menos 20 coulombs. Pergunta: quais desses valores estão incorretos, ou seja, não podem existir? Então vejam só. Para o corpo A, carga é N vezes E. A carga já foi dada, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. O N é o que eu vou calcular. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Para eu achar o N, basta passar 1,6 dividindo aqui, o N vai dar 2. O N2 é correto? Lembrem que eu falei. Na quantização da carga,
o N precisa ser um número inteiro. Então o 2 é um número inteiro e essa carga pode existir. No corpo B, Q é igual a N vezes E. O N, a carga, 5,2 vezes 10 elevado a menos 19. O N é que eu vou calcular e a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então o N vai dar 3,375, ou seja, um número quebrado. A quantização da carga só é válida para números inteiros. Isso daqui fisicamente não existe, só existe aqui na matemática. Mas fisicamente não existe como eu quebrar esse excesso ou déficit de elétrons. Então esse corpo B aqui fisicamente está incorreto. E o C vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 20, a carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 20, o N é o que eu vou calcular, a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vai dar um N de 0,1, ou seja, deu até menor que 1. Não tem como eu quebrar 0,1 de um elétron. Ou seja, o corpo C também não pode existir fisicamente, só aqui na matemática. Fisicamente ela está incorreta. Certo? Continuando, condutores e isolantes. Aqui é importante que vocês saibam diferenciar um do outro. O que é um condutor no nosso cotidiano? No nosso dia a dia? Condutores são dentro de uma tomada, os fios. O que os fios fazem? Eles conduzem a eletricidade. Que eletricidade é essa? A gente vai ver posteriormente que o fluxo de elétrons, os elétrons trafegando nesse condutor, eles vão representar a corrente elétrica que vai gerar outras grandezas. Mas qual que é a característica de um condutor? Um condutor, aqueles elétrons que ficam em volta lá do núcleo, a força que os prendem ao núcleo, ela é baixa. Então, por qualquer processo de eletrização ou quando ele esteja sujeito a uma ação de uma força externa, um campo elétrico, faz com que esses elétrons se desprendam e fluam no condutor. Por isso que o condutor, os elétrons estão mais fracamente presos ao núcleo, eles podem fluir mais facilmente, por isso que são chamados condutores. Os metais são bons condutores. E o isolante é a lógica contrária. No isolante, a força nuclear que atrai os elétrons da eletrosfera ao núcleo, ela é muito forte. Ou seja, é difícil que eles fluam, que eles circulem, que eles se transfiram. Então, um isolante, ele impede o fluxo, ele dificulta o fluxo de elétrons pelo isolante. O que é um isolante? A borracha é um excelente isolante, a porcelana é um excelente isolante, o ar é um isolante, não tão bom, mas é um isolante. Então a gente tem diversos isolantes, a madeira, o vidro, são todos isolantes elétricos. Então essa é importante a gente entender e saber diferenciar um do outro. Outro ponto importante que a gente precisa estar bem entendido, que é a conservação da carga elétrica. A carga elétrica, pessoal, ela não se cria, não se destrói. Ela é apenas transferida. Ou seja qualquer que seja o processo de eletrização, a carga elétrica final resultante, ela vai ser igual à carga elétrica inicial. Ela só vai se redistribuir. A dica que eu dou é, quando a gente coloca dois corpos em contato, um exemplo simples. Um corpo A com 10 coulombs e um corpo B com 6 coulombs. Eu coloco os dois em contato. Então um tinha 10, o outro tinha 6. 10 mais 6, 16. Vamos dividir igualmente. 16 por 2, cada um fica com 8. Então vejam só, eu tinha 10 e 6. 10 mais 6, 16. Somei os dois, 16, dividi por 2, 8. Cada um ficou com 8. 8 mais 8, 16. Ou seja, a carga final, 16, é igual à carga inicial, 16. Ou seja, ela só se redistribuiu nos corpos que sofreram o processo de eletrização.
comprovando para vocês a conservação da carga elétrica, ou seja, não foi criada a carga, não foi perdida. A carga foi apenas redistribuída entre os corpos. Agora é importante a gente ver também quais são esses processos de eletrização que vão passar elétrons de um corpo para o outro. São 3 processos. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Atrito, pessoal, é o ato de esfregar um no outro, ou seja, um corpo vai transferir elétrons para o outro corpo. Uma consideração importante da eletrização por atrito é que, no final, os corpos atritados vão ficar com carga elétrica de sinais contrários. Vejam só, coloquei um exemplo muito comum, quando um pente de plástico é passado várias vezes no cabelo. Os dois vão trocar carga elétrica. Durante esse processo, o pente adquire elétrons que vão vir do cabelo. Então, se o pente adquire elétrons do cabelo, o pente vai ficar com carga elétrica negativa e o cabelo, como perdeu elétrons, vai ficar com carga elétrica positiva. As observações importantes no que se refere ao processo de eletrização por atrito são, como eu disse, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Então, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Os corpos adquirem cargas de mesmo módulo. O que é esse mesmo módulo? A mesma quantidade que vou ter de excesso num corpo, eu vou ter em falta no outro. Então, eu vou ter a mesma quantidade negativa num e a mesma quantidade positiva no outro. Ou seja, os módulos vão ser iguais. Outras 2 considerações importantes é quando os isolantes são eletrizados, a carga elétrica em excesso, mesmo com dificuldade, essa carga em excesso vai ficar só na região atritada. E quando os condutores são atritados, a carga elétrica vai se distribuir por toda a sua superfície. Esse excesso de carga vai ficar em toda a superfície. O outro processo é a eletrização por contato. O próprio nome diz, um vai encostar no outro. Para que esse processo aconteça, um dos corpos precisa estar com excesso de carga. Se eu colocar 2 corpos neutros em contato, não acontece nada, não há nenhum tipo de eletrização. Um deles precisa estar com excesso de carga. No processo de eletrização por contato, diferentemente do processo de eletrização por atrito, os corpos vão adquirir carga de mesmo sinal. No atrito, sinais contrários. No contato, cargas de mesmo sinal. A quantidade de carga se conserva. Vejam só na representação. Um corpo com excesso de cargas positivas e outro neutro. Ao entrarem em contato, as cargas se distribuem, se igualam, mas ficam com o mesmo sinal. Um exemplo aqui do processo de eletrização e conservação da carga. Vejam só que interessante. Tem um corpo A de 10 microcoulombs, um B de menos 1 e um C de menos 3 microcoulombs. Então, o que acontece? Em determinado instante, uma esfera A, com a carga de 10 microcoulombs, toca a esfera B. Então, 10 vai tocar a B, que é de menos 1. Então, olha só, o jeito simples que eu expliquei para vocês. 10 menos 1 dá 9. Faço a média dividido por 2. Então, a A, vejam só, a A e a B, a A e a B vão ficar com 4,5 microcoulombs, certo? Vejam só, a A 10 e a B menos 1. Toquei as duas, 10 menos 1, 9, dividido por 2, 4,5 na A e na B. Depois que a gente fez esse contato, afasto e toco a esfera C, que tem menos 3 microcoulombs.
Então a tinha 4,5 e a C menos 3. 4,5 menos 3 dá 1,5 dividido por 2, 0,75. Então vejam só, a esfera A ficou com 0,75, a B 4,5 e a C 0,75. Então vamos lá, com calma. Carga inicial, 10 menos 1, 9, menos 3, 6. Carga inicial. Carga final, 0,75 na A, 0,75 na C. 1,5 mais 4,5, 6. Vejam só que a carga elétrica final se conservou e aplicamos aqui o princípio, a eletrização por contato e a redistribuição de cargas sem que haja, né, criação ou perda de qualquer tipo de carga, qualquer valor. Por fim, por indução. Por indução, não vai haver o contato direto. Um vai induzir o outro, mas da mesma maneira que por contato, um corpo precisa estar carregado com algum excesso ou falta de carga, excesso de carga negativa ou de positiva. O processo basicamente é um bastão eletrizado positivamente e uma esfera neutra. O bastão vai atrair para o lado, pelo princípio de Dufay, atração e repulsão, vai atrair os elétronzinhos aqui. Depois, para eu fazer a indução, eu aterro essa esfera na Terra mesmo. Na Terra, ela é rica em elétrons. Os elétrons vão o quê? Vão subir e vão anular o excesso de carga positiva. Ou seja, o bastão positivo vai continuar positivo e depois eu vou desligar esse terra aqui, vou ficar com um corpo puramente negativo. Ou seja, no processo de eletrização por indução, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais contrários. Então, recapitulando, atrito, corpos ficam com sinais elétricos opostos, contrários. Condução, contato. Contato, mesmo sinal. Atrito, contrários. Contato, mesmo sinal. E indução ficam também com sinais contrários. Essas informações são muito relevantes, né, para os exercícios, para os problemas, para as situações que vão acontecer referente, né, no caso, aos processos de eletrização. Por fim, vamos estudar agora, vamos ver a lei de Coulomb. Lei de Coulomb é o quê? É a lei que trata, que mede, que mensura a força eletrostática entre corpos eletrizados. A gente vai medir quanto de força elétrica existe entre os corpos eletrizados. Ela é uma lei que foi formulada empiricamente. O que é empiricamente? Foi feito tentativa e erro, pelo Charles Augustin de Coulomb. Como que ele fez isso? Através de um dispositivo que chama-se balança de torção. Nessa balança de torção, ele carregava eletricamente folhas, placas, que faziam com que o princípio de atração e repulsão ela girava. Ele conseguia medir a aceleração, se eu tenho massa e eu tenho aceleração, eu consigo medir a força, e ele descobria o quê? Que sempre o valor da força era diretamente proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas o valor nunca batia. Foram descobrir o quê? Que faltava um K, que é uma constante eletrostática, chamada de constante eletrostática, que insere, na hora de medir a força elétrica, o meio no qual as cargas elétricas estão inseridas. No ar ou vácuo, praticamente, onde a maioria dos exercícios acontece, o K vale 9 vezes 10 a nona, ou seja, é uma constante, é um valor fixo, vai ser sempre esse valor. Q1 e Q2, em modo, para a gente trabalhar sempre com valor positivo, Q1 e Q2 são os valores das cargas
e D, a distância entre elas. Q1 e Q2 em Coulomb e a distância sempre em metros, distância ao quadrado. E o K, 9 vezes 10 a nona. Então vamos fazer dois exemplos aqui para vocês perceberem. Duas cargas A e B, uma de 4 microcoulombs e a B de menos 5 microcoulombs, estão separadas 30 centímetros. Se o K vale 9 vezes 10 a nona, qual o módulo da força eletrostática entre as partículas e determine sua direção e sentido. Então vejam só, força, o K, 9 vezes 10 a nona, carga 1, 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6, carga 2, 5 microcoulombs, 5 vezes 10 a menos 6, e o 30 centímetros eu passo para metro, que é 3 vezes 10 a menos 1, ou 0,3 metros ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, a força elétrica entre elas é de 2 newtons. Vejam só, 2 newtons é o módulo da força elétrica. Qual que é a direção e sentido? Se eu estou fazendo a interação entre A e B, se A é positivo e B é negativo, princípio de atração e repulsão, o A vai atrair o B. Então, qual que é a direção? Horizontal e o sentido? Para A, no caso aí, para a esquerda. Certo? Então, vamos lá. Força, módulo, 2 newtons, direção horizontal e sentido para a esquerda. Ou no sentido da carga A, né, é de acordo com a referência que você quer adotar, mas que isso fique claro, que em função da atração vai ser no sentido da carga A, no caso da direita para a esquerda. E mais um exercício, vejam só. Determinar a força resultante sobre a carga Q', que vale 4 microcoulombs. Eu tenho uma carga 1 de 6 mil e uma carga 2 de 8 mil. Então, primeiro, o que a gente faz? Calcula a força 1, que a carga 1 faz sobre a carga Q'. Então, K, Q1, Q' dividido por 3 ao quadrado, que é a distância. O K, 9 vezes 10 a nona, carga 1, 6 vezes 10 a menos 3, carga 2, Q', desculpa, 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6, e a distância 3. Isso aqui dá pra gente 24 newtons. Para cima, porque vejam só, a carga 1 é positiva e a carga Q' é positiva, então repulsão para cima. Carga 2 é positiva e Q' é positiva, vamos calcular a força então. O K, 9 vezes 10 a nona, carga 2, 8 milicoulombs, Q', 4 vezes 10 a menos 6 e a distância 4 ao quadrado. Fazendo a conta vai dar 18 newtons. Então o que aconteceu, pessoal? Uma força para cima e a outra para a direita. Isso aqui diz o que para a gente? Que vai ter uma força resultante. A resultante entre essas forças é a hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras. Vejam só aqui, ó, 24 newtons para cima, 18 para a direita. A resultante vai dar bem aqui, formando um triângulo retângulo. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante é raiz de 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado, raiz de 900, a força resultante é de 30 newtons. O que é importante aqui? Observar, aplicar atração e repulsão e verificar a direção e sentido para onde está indo essa força. Se necessário, aplicar algum teorema adicional para conseguir calcular e apresentar a direção e sentido no caso dessa força resultante. Tá joia? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.